323 Midnight Podcast. Estamos aqui hoje com o Gilson, sempre aqui, meu irmão, nosso co-host, Tamo junto. e, e hoje o nosso convidado especial, Wendel da Domus. Tudo bem, Wendel? Para quem não te conhece ainda, Wendel, se apresenta aí. Boa noite, gente. Boa noite, Gils. Boa noite, Boa Semi. noite. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho mais do nosso trabalho, da nossa história. Bom, assim, resumindo, o Gilson já me conhece, somos amigos de infância, estava falando há pouco, desde os 11, 12 anos de idade. Meu filho está com 12 anos, passa um filme na minha cabeça, né? Na época que o Gilson entrou e fez muito sucesso com o Twister, acho que eu acredito que eu estava entrando na polícia. Eu entrei na polícia com 18 anos. Eu lembro que eu me encontrei com o Gilson numa choperia que chamava Beer House em Souzas. Campinas. Eu Souza, tava aqui, com um Campinas. furgão da empresa de segurança que eu tinha aberto, de portaria e tudo, né? E aí foi a última vez que a gente se encontrou antes do sucesso do Grupo Twister. E eu tava Foi. já na polícia muito jovem, o Gilson também. E logo eu abri uma empresa de segurança, portaria. Meu primeiro sócio foi o Sargento Agenor, que também é irmão do meu pai, meu tio, né? Tava na polícia já. E o empreendimento deu super certo. Fiquei 3 anos, vendi a empresa, né, para ele, a minha parte para ele. E eu gostei do negócio. Falei, pô, quer dizer que se a gente abre uma empresa, faz uma logomarca, eh, abre o CNPJ, começa a vender, começa a fazer certinho as coisas com qualidade, o negócio cresce, você pode vender, não precisa se aprender aquilo, né? Eu gostei disso e de lá para cá abri mais de 29 empresas, do Nossa. zero. Então eu já tive empresa de diversos, mas de diversos segmentos mesmo, resumindo assim, para não se estender. Mas a última empresa que eu me envolvi, juntamente com o sargento, com o pastor Carlos da Assembleia Valinhos, meu amigo, um irmão até hoje, um orientador. Tive a oportunidade de aprender muito com ele, ser sócio dele. E só que a gente descuidou da gestão dessa locadora de carro, a gente chegou a ter 5 unidades, virou franchise, comecei a expandir a locadora como rede de franchise, comecei a vender para franqueados. Mas chegou um determinado momento que a gente perdeu a mão da gestão. Eu não entendia sobre inteligência emocional e tudo mais, e acabei não selecionando direito pessoas. Então eu achava que qualquer um que tivesse dinheiro poderia fazer um negócio. E aí a grande lição da minha vida foi essa, né, que não é para qualquer um. Acho que nessa vida cada um tem um perfil para alguma coisa na vida. E essa empresa ela quebrou, quase me levou junto. Fui parar depois que ela faliu, eu fiquei muito doente, fui parar no hospital, quase morri. Fiquei quase 3 semanas internado, UTI, entre Uau. ida e volta, deu uma úlcera hemorrágica. Aí eu virei crente, né, eu falo que o que converteu eu na vida foi uma cama de hospital, então foi pela Ou é dor, por mas dor ou é por amor, né, irmão? ou por amor, e isso é real, Deus é misericordioso, mas ainda bem que foi, antes não tivesse, né, eu falei assim: "Não se preocupe se é pelo amor, se preocupe se é", né, e eu, Hum. pela honra e glória do Senhor, me converti e a partir dali não parei mais de buscar conhecimento, ajuda, e é isso, foi aí que eu comecei a conhecer a arte do desenvolvimento pessoal e humano, me formei em psicanálise, fui estudar, SOR, que é o que a gente tá falando há pouco, coach na Florida Christian University, fiz online, depois fiz, processo Hoffman, que é obrigatório na faculdade de governo de Harvard, né, é um curso em Harvard, todo mundo tem a opção de fazer o processo Hoffman, que é 7 semanas imerso com o telefone desligado. Bob Hoffman, um gênio, desenvolveu esse curso e hoje faz parte da faculdade de psicologia e governo de lá. Então, faculdade Kennedy, quem vai para a faculdade Kennedy é obrigatório fazer esse processo. E ali eu aprendi muito sobre desenvolvimento humano, mudei minha vida e decidi abrir o Instituto Domus. Ali que começou tudo na área do conhecimento. Essa história que você contou do depois do hospital, conversão até hoje, faz quanto tempo? Já tem, vai completar 14 anos. Do 14 anos do já. da empresa que faliu até hoje?
Até hoje, é. Depois que faliu, eu fiquei 1 ano sabático, assim, trabalhando fixo numa operadora como trader da TIM, que era a Benetton na época, né, Uhum, me recuperando, porque eu fiquei totalmente sem energia mesmo, né, e estudando, mergulhei em estudo, assim, foi uma coisa hoje eu tenho na área de desenvolvimento, eu fiz o Quantum Leap também, né, que é do Sussex Resource, que é uma empresa americana, mas que hoje a sede está em Singapura. Então, o Sussex hoje tem Guerrilla Business, tem o MMI, que é do T. Harv Eker, é um conjunto, é o Quantum Leap, né, é o salto sim. quântico que eles falam. Uhum, Então, como isso foi quase 2 anos para maratonar todos esses módulos de desenvolvimento pessoal, né, uhum, depois que eu voltei mesmo e decidi, abrir o Instituto Domus, né. Domus significa casa, morada, do latim, uhum, e as letras são 5 letras, domínio organizacional da mente, da mente universal sistêmica. Então, o sistêmico que eu tirei, o Gilson sabe, é uma coisa que está muito no Novo Testamento, na uhum, Bíblia. Inclusive eu vou lançar um livro agora, em outubro, que chama, O Jeito Cristão de Meditar, que saiu tudo disso numa pesquisa bíblica que eu mergulhei. Então uhum, eu fui aprender a meditar com padrões, laicos, não era nem de nada místico tudo, mas foi o mindfulness, né, dentro da Unicamp. Eu aprendi aquilo ali para questão fisiológica, para questão de ter uma mentalidade calma, tirar um pouco as ansiedade, me formei nesse segmento de atenção plena, só que era uma coisa que me incomodava, porque como eu estava já no caminho de Cristo, e o Mainz vem do budismo, né, ele vem de uma cultura oriental, é laico. Eu aprendi uhum, totalmente numa questão escolar, acadêmica, foi comprovado cientificamente todos os benefícios fisiológicos para o corpo, mas aquilo ainda me incomodava um pouco, porque eu ficava com aquela raiz. E aí eu comecei a pesquisar e depois que eu descobri que tudo tá na Bíblia, mas 100% e um pouco mais, aprendi até muito mais do que é uma meditação. Então envolve jejum também, então o jeito cristão de meditar é algo que vai vir aí para as pessoas diminuir a ansiedade, entender que sim, ele pode linkar outras coisas com a espiritualidade, com Jesus, que é realmente o jeito certo. Nada foi colocado ali subjetivamente. Quando a gente se mergulha na palavra, quando a gente jejua, o Espírito Santo nos entrega de uma forma que a gente consegue resumir. uhum, Então é isso, a parte sistêmica é puro evangelho, puro Novo Testamento. Domínio, se a gente não dominar, vigiar e orar o tempo inteiro, a gente vai perder para o inimigo, por isso que é domínio. Organizacional, porque todo sinal da evolução é organização, se você não tiver organização, você não tem evolução, então você tem que ter domínio, depois que você está dominando tudo, que é orar, vigiar, se alimentar da palavra, então você tem que se organizar daquilo. Não adianta nada você ter domínio e não ter organização, uhum, né. E e a mente é algo real, né, a mente é o elo entre o corpo, entre, o que é físico, ao que é espiritual. Então a mente ela é o elo, ela tá ligado ao nosso cérebro. E é o elo em relação a gente atingir a alma. Se a gente não tiver essa sabedoria, nós não temos condições nenhuma. É universal porque Deus é universal, né, Deus é onipresente, onipotente e está em tudo, né, e sistêmico porque, nós somos sistêmico. Nós vivemos num mundo físico, onde a gente tem tudo sistêmico. Temos sistema solar, temos o sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema musical, por exemplo, da vibração, sistema das cores. Então, como tudo é sistêmico, eu comecei a entender e estudar mais a questão sistêmica. A vida é sistêmica, né, a gente começa pelo espiritual, depois vai pro emocional, depois vai para os filhos, parentes, financeiro, profissional, lazer. Então, o próprio coach, né, que é mais transcendental, mais vindo dos Estados Unidos, que vão pegar lá de Timothy Garrett, que é o Tim, depois passou para Jim Rohn, de Jim Rohn para Tony Robbins. Tony Robbins conseguiu,
globalizar, ele é um monstro na globalização, trazer isso para todos os lados. Paulo Vieira, no Brasil, adaptou isso aqui para o Brasil, né, que é a roda da vida. Então, a roda da vida é sistêmica. Não só o Paulo, como outros atores aí do mercado de coach, conseguiu, de uma forma muito sábia, tropicalizar isso no Brasil. Então, essa questão sistêmica eu trouxe para dentro do Instituto Domus, do método Domus, e como eu estudei psicanálise, eu nunca admiti usar máscaras. Eu estudei, fiz 2 cursos de psicanálise bem profundo, e a psicanálise fala de máscara. Eu acredito nas máscaras, assim, de uma outra forma, mas eu não acredito. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu não tenho máscara, eu tenho criações. Eu sou o co-criador, Deus é o criador, e é nessa verdade que eu tenho convicção que a minha identidade vem, não de máscaras. Então, respeito a psicanálise, mas eu sou convicto, eu tô, assim, é uma tese minha. Então, assim, eu respeito a dos outros, mas eu tô convicto na minha, porque eu tô no caminho, eu tenho provado, é tese livre, não é uma tese acadêmica, é uma bancada totalmente, voluntária, de amigos que colaboram comigo, cientistas, e está indo bem essa tese. Nossa, eu me vi numa síndrome que eu nomeei de síndrome do quase lá. A síndrome do quase lá, ela vem para quem tem muita coisa, quem tá com a cachola cheia de conhecimento, muita bagagem, muito entulho dentro da casa, do domus, que é o corpo, né, a primeira morada nossa. Por isso que é condomínio, conjunto de casas. E eu falo que um condomínio é uma congregação, é uma igreja, né, que estamos reunidos em nome de Cristo. Então eu falo: "Ó, o condomínio, como tá seu condomínio?" Os caras Uhum, param pra pensar e falam: "Só reunião, você tá na fogueira, né?" uhum, E, então, essa esse domus, ele tem seus cômodos, né. Então, ele tem o porão, ele tem o jardim, ele tem a sala, ele tem seus quartos, e essa estrutura do método trabalha todo o processo da cabeça aos pés dessa morada que nós temos, de forma psíquica, mas também espiritual, através da terceira inteligência, que é a inteligência espiritual de forma científica, acadêmica, bem estudada. E dentro dessas 5 letras, temos 5 criaturas, não máscara. Se a gente é a imagem e semelhança de Deus e co-criador, eu acredito em criaturas que foram desenvolvidas por nós mesmos. Então, nós uhum, temos a criatura que eu digo quando a gente vem, tá novinha ali, que é autêntica, criatura autêntica. Depois vem a criatura, aprendiz. Por que aprendiz? Porque ela vai crescendo, não pode isso, não pode aquilo, aí põe o dedo na tomada, aprende com a dor. Então ela entra numa outra criatura e leva isso por toda a vida, assim como ela tem a autêntica, que é a identidade pura de Deus, né, que nós somos a identidade do reino. Depois vem, a gen vai crescendo e a gente vai se expor na sociedade, e a dor da sociedade é muito grande, é ali que o inimigo atua, mais na nossa adolescência do que na infância, porque na infância ele é mais covarde, né, porque não tem filtro, o inimigo ele vem ardilosamente e ataca. Mas na adolescência ele usa a mentira, né, porque já tem médio filtro, já tem comparação. Então nós adolescentes, como vamos para a sociedade, a dor nossa não está adequada. Ninguém vai uhum, estar 100% adequado, então ele ataca pela mentira. E a gente assume uma criatura que é a placebólica para aliviar a dor. Então a gente uhum, começa a inventar. É um placebo, né, você inventa moda, você inventa uma coisa, conta uma mentira pra namoradinha, para o professor, para o pai, para você suportar a dor da não adequação, porque o inimigo atua ali, né. E a gente vai levando isso para a vida adulta. E somente as 2 últimas criaturas, a gente só consegue com Jesus, só com Deus, só com o reino, que é a criatura sábia e a criatura extrapolar. Por que extrapolar? Porque extrapolar foi o que Jesus fez. Jesus andou na sabedoria, mas ele precisou sair, ele precisou estar no mundo, mas entender que não era do mundo, mas ele era, né, lógico, o filho, Deus próprio ali na missão, mas não foi fácil. Ele precisou fazer para mostrar e provar que também é para nós, que é uma travessia que é possível para a carne. E para isso você tem que extrapolar. O que que é extrapolar? Não é errar, não exagerar, a palavra é com X. É extrapolar, sair dos pares de opostos, porque o inimigo ele tá no jugo, dentro, fora, quente, frio, feio, bonito, pobre, rico, e ali tá a comparação.
Quando você entra na criatura sábia e extrapola, é quando você sai do pares de opostos e fica livre. Esse é o verdadeiro reino. Top. O reino de Deus é aonde não tem julgo, não tem comparação, é aceitação pura. Então, é um método terreno, mas que é uma escada para o reino. Então, Muito esse é legal. o Isso que você Instituto está Domus. falando tem tudo a ver também, tudo que você está falando é o que você falou no começo, tá na Bíblia também, né, com Tudo. outras palavras, mas esse conhecimento, essa sabedoria aí, quando vo tudo que você está falando vão lembrando, né, por exemplo, não julgar o próximo, né, tirar a É, sua própria venda antes de querer tirar o do tirar a trave do próximo. olho, né, tira a trave do seu olho antes de tirar o graveto, apontar o graveto do olho do próximo, e aí por aí vai. Mas também se portar, né, porque, por exemplo, o ego, que é o mecanismo que está na nossa carne, ele é ativado pelo um sistema neuronal, que o nosso cérebro ele tem várias partes, ele é muito complexo. Então a gente pega o hipotálamo, mas a gente tem o reptiliano. Se a gente Uhum. for voltar em Gênesis, o que convenceu Eva foi um réptil. Hum. É muito forte isso, Me então é fala bem sobre isso profundo. aí, eu vejo muito isso de reptiliano e tal, aqui nos Estados Unidos. Me É. explica melhor aí, como Então, assim? o cérebro reptiliano é o cérebro mesmo, ele tem um formato, né, ele tá aqui, ele tem uma atividade. E a atividade dele é o de repente. Ele dispara substância para o corpo para de repente. Então, por exemplo, é algo para atacar ou fugir, né, Hum, é o que tá na amígdala. Ele é ativado através do medo, do sistema do medo, de defesa, tá? hum, Então, o que que ele foi feito, na verdade, para blindar a questão fisiológica. Mas como o ser humano saiu, deu uma expandidinha ali do paraíso, vamos dizer assim, ele começou a ter medo, e é ali que ele foi acometido. Então ele está hum. dentro do cérebro, e ele é um mecanismo de defesa, só que é por ali que o opositor age, porque ele sabe que se ele pôr medo, ele conduz. Então se ele pôr medo, Bloqueia, né? bloqueia, porque a amígdala, o reptiliano, ele produz muita adrenalina, muito cortisol. E isso deixa, em vez da gente ter mais sinapses neuronais, mais racionalidade, mais sabedoria, deixa o ser humano com menos sinapses. Ou seja, mais, entre aspas, no popular, mais burro, mais Uhum, travado, com menos transparência, nebuloso, com ansiedade. E isso é um ciclo, porque se você entra nesse ciclo aqui, que hum. ele atua, só potencializa cada vez mais. Então o ser humano ele não consegue sair disso, e ele tá indo para a morte, porque o cortisol em demasia produz muita doença, E câncer, então como que nem a se fala. pessoa faz para sair desse ciclo? Porque eu conheço muita gente, inclusive eu já tive nesse ciclo também. Como É, como que a pessoa sai desse ciclo? Do medo, do ciclo da dúvida, né, ela fica criando, eu vi um cara falando assim: "A maior parte do tempo o seu cérebro tá lembrando do futuro". Eu falei: "Como assim lembrando do não, na futuro?". verdade tá criando o futuro, Ele fica criando possibilidades de futuro que não existem e fica lembrando disso pra do você. Então você passado. aco hã. Ele precisa do passado para se comparar e projetar o futuro. Hum, Olha que louco, só que isso é em questão de segundos. E aí que eu falo, aí é a dualidade, aí a terra é a dualidade. O reino de Deus não existe isso. É como se hum, fosse uma prova para nós seres humanos passar. uhum, Nós seres humanos temos isso na carne e temos uma prova para passar por isso e hum. vencer isso. Mas vamos lá, você perguntou como que faz, É, respondendo a pergunta. como que a pessoa consegue sair, né, eu sei que a fé é importante, ler a palavra de Deus, mas assim, eh, falando de neurociência, como que a pessoa consegue quebrar esse ciclo e mudar essa história? Então, é assim, ó, vamos lá, vamos pegar eu lá, saindo da cama do hospital, entendendo Hum, que eu tinha falado: "Deus, se eu saísse dessa aqui, eu vou para o seu lado". Então a primeira coisa que eu fiz, fui lá na Nazareno, em Campinas, a igreja, procurei a Nazareno Central, comecei a ir na igreja, né, e uhum, comecei a estudar. Fui cumprir minha palavra com Deus, depois renovei na Set Church, junto com o Gilson pastor lá na época, eu renovei meu batismo, faz 3 anos que eu fiz isso. Mas vamos lá,
eu fui para que primeiro caminho? Desenvolvimento pessoal, certo? Não falei? Fui para desenvolvimento pessoal, tudo. Me Uhum, ajudou, me ajudou, tive muito conhecimento, só que eu comecei a racionalizar a minha cura mental. Então eu entrei numa síndrome, que é a síndrome do quase lá. Eu sabia o que tinha que fazer. É a mesma coisa um fumante que hum, fuma, ele uhum, não consegue parar de fumar, ele sabe que tem que parar, ele sabe que o cigarro faz mal, mas ele é viciado e não consegue parar. Mas ele sabe o como, mas não consegue. Né, por exemplo, o uhum. médico fala para ele: "Ó, bebe bastante água, põe uma balinha de coisa, põe adesivinho de nicotina", mas ele não faz. Por quê? Porque ele é viciado, ele se alimenta daquilo ali. Mas o que que é aquilo? Hormônio, são Hum, neuroconectores. Nós somos viciados em hormônios, diversos hormônios que tem no nosso corpo, né. hum. Vou dizer alguns hormônios, tá. Quando fuma, a pessoa a nicotina é um hormônio, é um neuroconector natural do cérebro, para você ter uma ideia. É um hormônio a nicotina. E nós, depois É, dos tem uma 38, agora tem umas 40 anos. campanhas aqui nos Estados Unidos para os cara que nicotina faz bem, então não fumar, né, mas Eu nicotina. consumo nicotina, então assim, lógico que não pelo cigarro, né, mas eu consumo pelo chiclete e tal. Eu tô com 47 anos, se eu não repor, meu corpo não produz mais, então como que eu vou raciocinar? Então vamos lá, eu procurei primeiro o lado psicológico, só que Hum, era a mesma coisa eu ganhei força, mas era a mesma coisa de correr com paraquedas nas costas. Eu sabia a direção, pra onde eu precisava ir, tinha uma força, mas tinha uma força me puxando para trás, que era a força hormonal. E aí hum, eu fui começar a pesquisar e cair no biohacking. Biohacking é uma filosofia, você ser seu próprio médico, enfim, de ativar sua substância, ser único, e você ser um super-homem. Aí nos Estados Unidos é o Dave Asprey, né, que é o pai do biohacking, que é uma pessoa que tá muito famosa. E aí eu comecei a me conectar com ele, comprei o livro Virando o Jogo, comecei a escutar os podcasts dele, que é o Bullet Coffee Prof, Café à Prova de Bala, e eu comecei a entender que não era só psicológico, psicológico já tinha feito, então eu não estava conseguindo. Falei: "Caramba, já passei em Febracis, já fiz Florida Christian, já fiz Quantum Leap, já fiz, processo Hoffman, Harvard, enfim, que é o maior do mundo mas o que que tá de errado que ainda tá falhando?" Não é que estava errado, é que eu entendi que existe patologias psíquica e hum, existe, cultura, existe traumas, existe coisas que a psicanálise ela não tira sozinho, mesmo com hum, ativação forte, com coach, com terapias, profundas. E eu fui hum, entender que, por isso que é domus, por isso que é corpo, né, o método em si, o método domus. Eu fui entender que eu tinha que inverter essa pirâmide. Então eu falava assim: mente forte, mente sã, corpo forte. Eu inverti, falei: corpo sã, mente forte". Então, "Ah não, porque se você tiver uma mente boa, você vai ter saúde". Eu entendi que não, eu inverti essa pirâmide. Se você não ativar o seu corpo, a sua fisiologia, esquece. Já perdeu a batalha, perdeu o game. Não tem condição da pessoa, mudar, ter mudança se ela não mudar os vícios hormonais dela, que são os vícios emocionais, que são coqueluches aí, coquetéis de hormônios que a gente precisa produzir novos. A gente tem que se viciar em novos hormônios. Então a gente nasce viciado em alguns hormônios, por exemplo, toma um tapa na bunda com o bebê para respirar, para dar uma carga de adrenalina. A gente já vem viciando no hormônio do estresse, que é o cortisol, por frustrações. Então a gente tem que inverter hum. o vício para o hormônios positivos, que é dopamina, serotonina, eh, a endorfina, Mas todos como? esses Como que a pessoa faz isso, cara? Como que ela tem que então, fazer para conseguir porque, por exemplo, o fumante, vamos usar o fumante. Cara, parar de fumar é difícil, eu sei porque eu fumava. Eh, então, fumar é difícil, a pessoa parar de fumar é difícil. Aí ela tá viciada ali em nicotina, sei lá o quê, pá-pá-pá-pá-pá. Ou a pessoa tá viciada, vamos falar num negócio pior ainda, cocaína, vai, ou tá viciada em alguma outra coisa. Ela na quer sair, comida, ela a quer pessoa tá obesa. comida, é. Eu vi um cara É, falando, eu quero que você fale mais ou menos alguma coisa assim, eu vi uma solução, um cara falou assim: "Olha, coloque metas pequenas primeiro, para você conseguir alcançar essa meta, e aí você ficar feliz que você alcançou aquela meta, e aí você conseguir fazer metas maiores". Então, por exemplo, jejuar. Jejua 12 horas, depois você faz um jejum de um dia, depois
Tem o cara que já fala assim: "Ah, nunca jejuei, vou jejuar 7 dias", vai, aí faz essas loucuras. O É, que que aí você se tem pra falar? frustra, em vez de produzir dopamina, que é o que você falou primeiro, produz cortisol. Então vamos lá, a meta é legal, mas ainda ela não está mudando fisiologicamente. O que que a meta faz? Por exemplo, vamos pôr um exemplo, a gente está no Instagram, a gente posta uma foto nossa. Quando Uhum. a gente vê uma curtida, provoca o que em nós? Uma alegria. Uma alegria, isso é dopamina, que eu chamo de dopamina barata. Isso é dopamina. Então a meta, ela é Hum. igual. Por quê? Porque você atingiu um objetivo. Quando você atinge um objetivo, dopamina, isso é legal. Mas a dopamina, por exemplo, do Instagram é uma dopamina barata. A Hum. dopamina da meta é uma dopamina do bem. Então, aí é um caminho que a gente chama caminho de recurso. Hum. De você desenvolve um caminho de recurso psicológico de produzir dopamina. Então você vai se viciar em uma outra substância, em um outro neurotransmissor ou hormônio, o que seja, é a mesma coisa, neurotransmissor e hormônio, ou neuropeptídeos, enfim, é toda a mesma nomenclatura. A gente precisa de neuroconector. Por quê? Popularmente falando aqui, para quem está nos assistindo, para a gente ter uma crença ou um conhecimento, uma lembrança, uma experiência, que vai nos levar a uma nova ação com experiência, nós precisamos ter sinapses neuronais. O que que é sinapses neuronais no popular? É quando um neurônio com o outro se conecta. Ali, quando ele Hum. vem dentro do cérebro, pum, ele se conecta, ali vira uma memória, um conhecimento que vai ser usado para o futuro. Só Hum. que quando ele se conecta, para não ter uma explosão nuclear, porque são partículas elétricas, neurônio elétrico dentro do corpo, existe uma lubrificação que é o hormônio. Então, quando um conector vem o hormônio. Se for cortisol, por exemplo, me frustrei, alguém me traiu. De novo, pô, a pessoa me traiu, cortisol. O cortisol é tão forte no corpo como se fosse uma tragada de cigarro. Eu também já fumei, eu sei quanto que é que produz de hormônio no nosso corpo. É bem-estar. Só que o cortisol, quando a gente se frustra, ele entra no corpo também. E aí fica aquela memória. Aí ele, para ele ter mais daquilo, ele se coloca em situações de frustração para produzir mais. E aí é um Hum. ciclo de fracasso por conta de um hormônio. E aí que é O cara louco, quer tá se no por alimentar o cara quer se alimentar daquilo, ele não sabe, mas inconscientemente ele tá se colocando em situações de frustração. É que nem aquela isso, pessoa que todo lugar que ela vai, ela briga, né, ela vai, ela briga aqui, ela briga ali, arruma uma confusão. arruma confusão. Ela gosta, né, de eu tinha um amigo meu, cara, não tinha uma vez que eu saía com ele, que qualquer lugar que ele estava, a pessoa olhava pra ele e já queria brigar. "Ah, você tá louco!" Eu fui assim, Sério? Ai, meu Deus. Ainda bem que né, você Gilson? mudou, cara. Na minha É, o Ender era adolescência eu era um briguento. galinho de briga, cara, Sim. misericórdia. Ó, como O a seu gente tio Alex muda. também, sim. Nossa, meu tio, finado Alex, nossa, ele era briguento, meu Deus, Ô, Ender, Mas misericórdia. então a eu pessoa tenho uma ela dúvida. ah, Eu tenho uma dúvida. A gente é amigo há muitos anos. Eu sou suspeito de falar do Wendel Alves, meu amigo, Wendel Domos. Mas a sua história é muito impactante, né? Quando você chegou no ápice ali de ficar, ao ponto de ficar internado, né? Você teve ali, hoje chama de burnout, né? Hoje tá chique esse nome aí. É, E eu verdade. imagino que não foi uma fase, fácil, né, mas você superou. E hoje a gente vê muitas pessoas passando coisas bem menores, né, não chegar ao ponto que você chegou ainda, de ficar internado, né, não sei se ficou em coma ou não, mas tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, e aquela dor faz com que essa pessoa, ao invés de usar aquela dor para crescer, para buscar informação, para buscar ser uma pessoa melhor, ela pega aquela dor, abraça aquela dor e entra numa depressão e vira um poço sem fundo. A minha pergunta é, né, você, né, com a experiência que você tem, que você teve lá atrás e hoje, né, o vencedor, graças a Deus, né, hoje é o empreendedor, é o empresário, ensina, palestra para empresários, fala sobre isso. Eh, o que que é a dor? Qual a importância da dor para que haja cura, para que haja uma transformação? Fala pra gente. A dor é aquilo, a dor psicológica, a dor é aquilo que você não tá querendo assumir
aceitar, né, aceitar ou admitir. Então a pessoa ela já passou da aceitação, ela já passou daquela coisa que ela não admite mais aquilo, e aí ela mergulha ladeira abaixo para dor, para depressão, para o síndrome do pânico, porque é um sistema de defesa, porque ela não admite mais. Ela não consegue, ela tá inundada desse hormônio de cortisol, adrenalina, enfim, está tendo um colapso ali. E nesse estágio precisa de um resgate. Precisa de um resgate, a gente, as famílias, quem está nos ouvindo, isso muitas das vezes é silencioso, a família não percebe, os amigos não percebem, então existem sinais como o pastor, nós estávamos falando do pastor Antônio Portigliatti, reitor da Florida Christian University, eu fiz uma formação com ele, inclusive que é usado no júri dos Estados Unidos, que é o SOR. Eu fiz o SOR também, amigo. Você fez, né? Fiz Nós somos presencial lá em formados no Orlando. SOR, somos SOR practitioners, né? Sim, E o SOR ele nos ensina, né, Gilson, a sim. entender as entrelinhas, pequenos sinais. E eu tenho uma missão aqui no Brasil de ensinar as famílias, até no momento de evangelização, nas nossas jornadas, enfim, tá ensinando as famílias a prestarem atenção nesses pequenos sinais, porque eles são sutis. E essas pessoas realmente precisam de um resgate, precisam de ajuda, pessoas que peguem na mão, precisa de tratamento, precisa de psiquiatra. Por que o psiquiatra? O psiquiatra é médico, né? Então, sendo assim, como ele é médico, às vezes precisa de uma intervenção química. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Tá. A gente É, tá mostrando aí a sua página, legal, enquanto vai bacana. falando. esse é o Nesse caso, Instagram. Gilson, as pessoas nesse caso precisam de uma intervenção química. Ó, pra você ter uma ideia, nós no Instituto somos os únicos no Brasil, os únicos. Isso é protocolo do Instituto Domus, onde é que esteja, tá? Nós trabalhamos com a saúde integrativa. Que significa isso? A nossa filosofia de trabalho, nossa metodologia, é trabalhar com equipe multidisciplinar. Eu não acredito em um profissional só para resolver um ser humano tão sistêmico. Então, por exemplo, aqui a gente tem o doutor Paulo, que é cardiologista, você conheceu. Nós temos o doutor Danilo, que é nutrólogo, médico nutrólogo. Nós temos o Ricardo, que é psiquiatra, naturopata. Temos psicólogos. Então, psicólogo é uma coisa, psiquiatra é outra, psicanalista é outra. Psicanalista é outra. Essa equipe multidisciplinar, essa metodologia de atender o ser humano de forma sistêmica vem disso. Então a gente tem que trabalhar na saúde integrativa para esse resgate e para tudo. Então, por exemplo, uma pessoa entra para fazer uma terapia no Instituto Domus com um terapeuta Domus, na anamnese, no diagnóstico ali, que é a primeira sessão, que é coleta de dados, da história de vida, do que faz, o que se bebe, se não bebe, se toma remédio, o que trata, se tem doença ou não, depois que a gente capta aquilo ali, a primeira coisa que a gente encaminha é, é a pessoa para um psiquiatra. A pessoa, a gente orienta, procura um psiquiatra unicista, naturopata, que é mais voltado para a natureza. E porque você tem que identificar se tem patologia antes, né? Antes de entrar com qualquer outra ação ali. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Porque Eu eu ia tinha perguntar sumido isso. aqui. Por que um negócio mais natural, né? Mas você respondeu. É, Porque assim, se não tiver uma intervenção de uma equipe multidisciplinar, é muito perigoso, não dá tempo de fazer muita coisa, né? Então a gente tem que ter isso. E aí você me perguntou, Semi, o que fazer para sair disso enquanto ainda é tempo, antes de dar essa declinada que o Gilson falou. hum, É o corpo. Se tá ok no médico, os exames ok, se tá com o coração bom, pressão boa, se o médico falar, ó, pode caminhar, pode fazer uma academia, ativa seu corpo. Dê uhum, uma volta, nem que for uma no quarteirão, porque quando você ativa sua panturrilha é o músculo do coração, né, que trabalha ao sistema venoso, que é o retorno do sangue para o corpo, para o coração e tudo mais. Esse músculo daqui precisa sempre estar ativado, ele precisa sempre estar forte da panturrilha. Tome banho gelado, porque o banho gelado não mata. O cérebro, ele acha que aquilo é uma dor, mas logo você se acostuma, porque o banho gelado ele estabiliza, ele faz uma homeostase no sistema respiratório pulmonar, neurológico e cardíaco. Então ele produz logo de manhã
é uma carga de dopamina muito boa, então Banho a gelado você oxigênio fala é só ligar a água fria do chuveiro, não precisa entrar naquelas banheiras de gelo, aquelas coisas. não, só ligar sem energia ou só o frio ali né, se for aquecedor solar, o banho frio. Rapaz, Hoje não eu é faço fácil não, hein. imersão no gelo, Eu mas gosto. eu gosto, eu odiava, cara, É. pra eu fazer isso era uma briga com o chuveiro ali, mas eu ia. Café, faz um Bulletproof Prof, toma um café com manteiga ghee, que é uma gordura disponível boa para o cérebro, que já vai irrigar, Calma aí, o volta aí, TCM. café, volta na história do café, como que é? Café, qual tipo de café que você falou? O café tem que ser um café bom, com uma assinatura de torra boa. Não Hã, pode ser qualquer café, tem que ser um café especial, bem selecionado, porque não pode ser aquele café que vem igual do Brasil aqui, um monte hum, de lixo, palha, carbonizado. Não, a torra tem que ser média, porque tem que manter o óleo termogênico do café. Esse óleo é hum, poderosíssimo para o cérebro, para sinapse. Então hum, procure um café sempre torra média, um café especial, um gourmet. Se não tiver um café biohack, por exemplo, aí tem o Danger, que é o uhum, café do Dave, né, ele vende hum, online. Até uhum, quando você vir para cá, eu vou pedir pra você trazer esse. Mas é um ótimo café, porque ele mantém uma torra. Eu tenho uma assinatura de torra, que eu tenho o REC Domus. O REC hum, Domus é um café com uma assinatura de torra que já mantém esse óleo aqui no Brasil. E aí a gente usa com TCM, que é óleo puro de coco, que também é uma gordura disponível para o cérebro, ou a manteiga ghee e a canela. A canela é ativacional, né, ela ativa o sistema, Qual a diferença da manteiga circulatório. ghee pra manteiga normal? A manteiga normal, ela tem caseína, é uma gordura que vem do leite, que é menos pura. Então a manteiga ghee é quando a manteiga é fervida, a caseína sobe, que é aquela caseína, aquele lixo, aquela nata, aquela gordura ruim, que danifica o organismo, e ela fica só a gordura disponível, que é uma gordura que alimenta o cérebro, Hum. sabe? É muito boa, é um negócio. De manhã eu faço esse shot, pum, tomo. De manhã não pode tomar muito café, eu descobri. Eu tomava meio litro, 1 litro de café por dia, e aí fui descobrir que não era legal, faz pouco O que que tempo, é 3 muito 4 café? anos. Tomar 2 canecas de café é muito café? Não, 2 canecas se for de manhã, tudo ok. Agora tem que fazer teste, exame genético, Hum, né, cada ser humano ele tem uma disponibilidade, uma pré-disponibilidade e uma indisponibilidade de determinadas substâncias. Por exemplo, eu não posso direto com a lactose direto, por isso que a manteiga ghee não faz tanto mal para mim, porque ela é mais pura. hum. Então, cada ser humano pode uma coisa e não pode outra. E como que você descobre isso? Com o exame genético. Exame Que tipo de genético, exame genético é esse? esse exame genético descobre todo a sua seu DNA, sua árvore genealógica e também tudo que você tem, que você pode, que o seu corpo pode, de Hum. substâncias, e o que você tem predisposição de ter de doenças futuras. Então você consegue corrigir isso no presente para que você não ative seu DNA naquelas coisas que aparecem no exame. Fantástico, eu já Então tomei Isso já é é biohack. com ele. genético mesmo, Muito bom. assim, é o histórico da É família. epigenético. É Hã, epigenético. Não é só genético, porque assim, a genética é quase que pura. Se a gente for pegar a humanidade, se a gente for entrar nisso, a gente vai lá em Gênesis. É muito louco que descobriram, né? É o código de Gênesis mesmo. Então, a epigenética, por que epi, né? Porque tá acima da genética, é pós-genética, é aquilo que a gente cria acima da genética, é o nosso cérebro que cria. Cultura, ambiente, qualidade de vida, estilo de vida, eh como que você trabalha, como você se exercita, o destino está nas nossas mãos, é epigenética. E sai, porque se a gente não mudar o comportamento, não mudar a cultura, não mudar os hábitos de alimentação, as práticas, nós vamos ter exatamente aquilo que aponta no exame. Então é epigenético, não é genético. então, mas esse tipo de exame, onde que a pessoa faz esse tipo de exame? É Ó, tem epigenético, vários. onde? Aqui no Brasil tem vários. Aqui tem o Genix, que é de um amigo nosso, que é do Dr. Rodolfo Tamburim, um ele é médico esqueci a modalidade dele, é geneticista, né, que trabalha com gene. Geneticista. A empresa dele é uma startup que ganhou capital do Instituto Janguier Diniz, por isso já saiu, ele tá sozinho. O exame dele é enviado pra Coreia do Sul, Hum. tabulado lá e vem o resultado para o Brasil. Aí tem um outro que é aí tem vários aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tá muito avançado, tá muito avançado.
Aí já tem exames, assim, você já tem como que fala aí? Tem os espaços wellness, que você faz o exame, já sai o resultado na hora, aí você já faz as práticas na hora, se você precisar tomar um peptídeo que o seu corpo tá faltando, você vai na boutique, eles já põem na sua vez, você já toma, é outro nível, aí tá Isso eu já vi uma aqui. benção. É, isso eu Oi? já vi aqui. Isso eu já vi aqui. É, nós temos que trazer Eles essa vão na benção sua para o casa, eles Brasil, vêm na viu? sua ca eles vêm na sua casa fazer isso. Na casa, né? Depende, paga caro, mas ele vem na sua casa. É, exatamente. Cara, ó, de verdade, é bíblico, né, mas é uma coisa boa, porque não é uma coisa ruim, tem coisa que é ruim. Eu, por exemplo, Uhum. eu não sou a favor do chip de hormônio, ficar de pôr um chip que vai não, isso não. Mas sou a favor da reposição hormonal, muito a favor, muito, acho super, tenho estudado, não sou médico, mas eu tô preparando Por para que não o chip? porque o chip, olha pra você ver, o chip é uma coisa que me preocupa, porque é uma coisa que vai estar dentro do meu corpo, de uma forma eletrônica, porque eu não sei quem vai estar me monitorando. Então é uma questão Hã. de princípio e valor Porque e é monitorado esse chip, não é um chip independente. monitorado. É, Ah. Se o cara entendeu? quiser te Como eu desligar, ele te desliga. Não, 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 eu não sei, isso a gente não sabe ainda, mas eu acredito que eles conseguem entender o que que você faz ali, que como o seu organismo está agindo e tudo mais. Assim, é uma dedução, né, a gente não pode nem acusar uma coisa dessa, mas, como a gente não sabe, você sabe aquela história, fala assim: "Como eu não sei, é melhor não, até que eu Uhum. saiba 100%, tenha certeza", então eu tô nesse nível de E dúvida. eles já estão pondo esse chip aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em tudo quanto é lugar ou Brasil tem, eu tenho um amigo que trabalha, o doutor Danilo, o Danilo Ag, que é esse nosso amigo, já trabalha com implante de chip, várias clínicas que já estão trabalhando com implante de chip, mas ainda é algo novo, né. É igual as canetas aí, as canetas são neuropeptídeos, tem uma caneta aí que é o GHKCU, cara, que é um hormônio, que é um peptídeo que o corpo precisa e não produz mais depois dos 30, que é o elixir da juventude. É sério? o John Travolta tá usando o GHKCU, tá parecendo um adolescente, cara, Nossa, eu vi, ele tá parecendo um menino. parecendo um menino. Não, vou comprar isso aí, pô. Como é que cha Pô, aí tá barato, aí vale a pena. Eu inclusive, Hum. tenho um amigo que foi, mas já voltou, ele teve um evento no Texas, aí ele passou em Beverly Hills, lá onde tá o Dr. Ray, Dr. Hollywood, e tá vendo um fornecedor para trazer para o Brasil. Então essa é a nossa ideia, nós queremos montar no Brasil um lugar que nós já temos o nome, que se chama, Mundo Wellness, aqui, no Brasil, que vai ser em Alphaville, nós queremos montar o primeiro espaço 100% wellness, assim como existe já vários nos Estados Unidos, né. Então essa é a nosso sonho, é um negócio que eu quero fazer com amigos, com esses médicos que estão nos rodeando, e vamos pôr em oração e que se for da vontade de Deus vai acontecer. Amém. Amém. Então, então olha só, essa caneta que você falou, como que é o nome? G o quê? Não, são as canetas, as famosas canetas. Tem o Mojaro, aí tem a primeira foi o Ozempic, Aham, tem outras canetas, tem a caneta do próprio GH, mas aí tem caneta hoje aí nos Estados Unidos que tem testosterona, tem uhum, estrogênio feminino, uhum, entendeu? Tem, se eu não me engano, já tem caneta de serotonina. nossa, Serotonina, vocês sabem que é o hormônio do toque, o hormônio do amor, né? Você dá um abraço na pessoa, um cachorro se abraçasse produz serotonina em você. Você imagina, eles uhum. estão com caneta que já tem serotonina. Não, mas essa que você falou, Uau. GS o quê? GSKU, como que é? GHKCU, é um neuropeptídeo GHKCU, CU. é um Começou peptídeo. com um tópico, com creme, eles testaram de outro jeito, tudo agora já é neuropeptídeo aplicado como caneta na pessoa ou intravenosa, assim, como você vai lá igual aplica a reposição hormonal. Meu amigo, Hum, eu vou dizer pra você, isso é o futuro, porque esse vai ter, disseram que já tem mais, que nem foi revelado ainda, mas esse aí, eu posso dizer pra você que é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque o que produz doença no ser humano é a falta do quê? É o colapso na mitocôndrias.
que é a usina de energia do corpo. E esses neuropeptídeos, o que que eles fazem? Eles restituem, cara. Nós estamos entrando na era da regeneração. Hum. Tudo que foi feito até hoje foi o quê? Estacionar o estágio de oxidação, de envelhecimento. Estacionar. Nada ainda tinha Era o chegado para famoso anti-aging, né, aquele negócio aqui dos Estados Unidos era anti-aging, então era um sucesso aquilo. entende? É isso. Agora já é Porque reversão. agora já é um trabalho de trabalho na usina, ou seja, tá falando de juventude, tá falando de outro nível. Um negócio de, Hum. sim, de outro mundo que a gente tá entrando, né. Nós estamos entrando numa era aí de praticamente o ser humano buscar os 200 anos com uma qualidade nunca vista antes de vida. Nossa. Não tô falando de 200 anos de O vida, o negócio do cara John capengando. Travolta foi animal, né, cara, eu vi ele e falei: Não, "Mas pô, isso animal. é muita plástica", não, mas então é hormônio que ele tá tomando. É hormônio, é um tratamento especial, ele não pagou barato, né, ele realmente ele gosta disso, ele tá envolvido em grandes estudos, e não é só ele não, tem outros já fazendo também, e o próprio GHCU, cara, se você usar, Gilson, irmão, vocês, eu tenho visto, o Danilo tá fazendo reposição aqui. Nós Danilo temos um amigo, ele tem Gentili? 67 anos, ele tem um frigorífico. Hum. Em um mês eu falei pra você, foi irreconhecível. Eu Nossa. não reconheci ele no evento aqui, Gilson, aqui na confraria essa semana. Ruga. Cara, eu falei: "Você que plástico que você fez?". Impressionante. E eu tô vendo aqui, não é Olho, GH barato cabelo não. brilhando, pele brilhando. GHKCU. É. Não é Aqui barato custa não. aqui custa $50 um vidrinho. É. Ah, A o caneta tá $115, tô vendo aqui. Estados Unidos é outro nível, né. É. Na Aqui próxima um semana vidrinho. que vem, quando você falar comigo, eu já vou estar 10 tô brincando. O cara volta semana É, que vem 10 anos mais jovem. Por que um aconteceu? "Não, eu comprei adolescente. aquele negócio". É impressionante, você vai ver, e vai viralizar esse podcast nosso, porque depois nós vamos fazer a comparação. Sim. O Danilo cobra, tá cobrando R$ 6.000 um vidrinho, aqui. Uau. Um vidrinho ele ma a pessoa tem que fazer um exame e tal, pega uma receita, é isso? Não, é R$ 15.000 o exame, aplicação é mais 2 e pouco, por conta do espaço. O vidrinho não Hum, é um só não. Você vai pagar hum. R$ 6.000, parece que um tratamento mínimo aí, não sei se é 6 meses, precisa de já É uma de reservar série. esses, é uma série, Hum. muito louco. É cabuloso. É muito interessante, né, cara, e parece que essas canetas aí, eu vi alguma coisa também que eles estão desenvolvendo através de inteligência artificial, né, eles estão buscando cada vez mais, e tudo isso foi porque a inteligência artificial parece que alguma coisa eu ouvi falar, você ouviu falar isso também, não? Inteligência É porque assim, artificial. se você pegar o neuropeptídeos, quem vem estudando, né, essa linha, os mais Uhum. famosos, estão localizado entre, Coreia do Sul, Estados Unidos, Genebra, enfim, ali, tá pouca coisa na Europa, mas a Coreia do Sul está muito avançada nesse sentido. O que que ela faz? Ela pega o quê? Eles desenvolveram um tecido, que eles jogam dentro do computador, que ele Hum, fica vivo lá dentro. hum, Eles só queriam monitorar, o cliente pós, tratamento. Aí eles falou: "Opa, hum, pô, o tecido, se o tecido tá vivo aqui, né, a gente pode monitorar a evolução do tratamento dele em casa por aqui". E eles hum, compraram, o pessoal voltava, o tecido, a mesma melhora que o tecido tinha dentro do computador quântico, ali, com a inteligência, é o que o corpo tinha. E aí o que que os caras hum, entenderam? Falou: "Opa, então agora dá pra gente fazer o quê? Corrigir a rota mais precisa antes da pessoa voltar". Então que eles começam a olhar, bater um alerta, eles chamam a pessoa, é o momento certo de fazer uma aplicação. Tem que estar em tal dia, hum. tal hora, porque vai ser na troca ali do metabolismo que a mitocôndria já vai mudar, pum, tem que ser naquela hora. Então, assim, isso aí são rumores, tá, não é nada, publicado
em revista científica, nada, mas que o John Travolta, ele faz parte de uma pesquisa, que não foi divulgada ainda, né, então E ó, tá dizem, dando certo, pelo menos a parte externa, não sei como é que tá por dentro, mas por fora o total, total, tá, os tecido, tudo recuperado, cara, esse peptídeo ele restaura tudo os tecidos, Fantástico. né, caramba. fantástico, é uma coisa E pra mente, depois eu vou te passar, depois eu voltando pegar para o pra Gilson, neuros eu tenho uma lista, eu vou passar uma lista de peptídeo para vocês, tem mais de 20, 25. primeira vez que eu ouvi falar isso foi final do ano. Um amigo meu, eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não sei se ele quer que fale, eu acho que não teria problema, eu não vou falar. Mas ele veio pra cá, e aí ele comprou um peptídeo desse aí, ele falou: "É melhor que o Monjaro e tal". Eu nunca usei isso aí, cara, nunca usei. Quando eu era jovem, eu usei testosterona umas vezes lá pra ir na musculação mesmo, coisa pouca também. E esse meu amigo veio pra cá, ele pegou esse negócio e falou: "Cara, agora ele o Monjaro, ele tira a gordura magra e tal, esse aqui já não tira". Aí ele estava aqui, passou uns dias, ele falou: "Meu, agora já tem um mais novo ainda e tal, não sei o que lá". É, é o S é o não sei o que 10. Depois eu vou mandar para vocês, esse aí é violento também, esse não foi liberado no Brasil ainda. Tem um que acabou de ser liberado pelo FDA. O Hum. FDA americano já liberou, que é esse não sei o que 1001, alguma coisa assim, depois eu vou mandar para vocês. Esse realmente é um da juventude. O GHKCU é um da beleza. Por que da beleza? Porque ele reconstitui pele, volta a enxergar melhor a tecido da vista, cabelo cresce, brilho do cabelo, unha, pele da mão, os tecido, a parte estética do GHKCU é violento, cara, é violento. Esse outro que é o E a mente da SS1, pessoa? chama SS1, que é melhor que o Monjaro, que eu não sei o quê. Esse sim é o da longevidade, que os caras estão falando que é o hormônio da eternidade aí, o SS1. O FDA acabou de liberar aí nos Estados Unidos. Faz um mês, 2 meses. Agora olha só, a pessoa ela tudo bem, revigora e tal, mas por exemplo, vamos falar, a pessoa ela vai ficando mais velha, ela vai ter, eh, esquecimento, Alzheimer, não sei o que lá, pá esses problemas mentais. Esse tipo de hormônio vai ajudar a recuperar isso também, você acha? Assim, eu não tô por dentro, eu não sei dizer na precisão que eu poderia hoje, mas pelo que eu tenho acompanhado é o seguinte, a regeneração do cérebro é um negócio um pouco mais, diferenciado, Hum. diferenciado. Então, tem coisas que têm ajudado muito. Não sei se é o SS1, o próprio Monjaro ajudou nessas questões, é engraçado que ele veio para uma coisa, mas também ele ajuda em outra. Da mesma forma que perde massa magra, mas porque também a pessoa perde muito rápido também, porque ela deixa de comer, enfim, ela tem que repor. Então, existem os prós e contras. Mas o tecido cerebral, ele é um pouquinho diferente, as sinapses neurais é um pouco diferente. Por isso que eu falo, hoje eu sei lidar com a questão cérebro, que qualquer doença, né, porque se a gente falar de Alzheimer, é uma doença degenerativa ali, né, mas Uhum. que eu percebo que é causada por um colapso mesmo. Mas, por exemplo, esquecimento básico, cara, só suplementação cerebral já ajuda. Por exemplo, NAD, NAC, B12, TCM, que é o óleo de coco, a manteiga ghee, as gorduras, né, disponível que eu falei. Que mais para o cérebro aí? Tem o magnésio de treonato, porque magnésio é magnésio, né? Ah, magnésio de melato. Cara, o que muda é o transmissor. Então, o treonato é melhor porque ele ramifica, ele irriga mais para o cérebro. Hum. Então, o magnésio de treonato, essa suplementação para o cérebro é importantíssima, porque não repõe. Principalmente os que estão indo já com uma idade mais avançada, tem que repor, tomar todo dia, né. Então, de cérebro, questão de esquecimento, tudo mais que você falou, eu hoje, até onde o meu humilde conhecimento vai, é na prevenção e na suplementação. É, o negócio tá ficando bom. Eu sei que o negócio tá ficando bom, viu. É, Tem muito preconceito, né, hoje, assim, por exemplo, principalmente
no mundo religioso, né, tem muito preconceito contra, eh, remédio, contra, tratamentos, mas a medicina, ela tem um lado bom e tem um lado ruim, né. Conheço médicos bons, médicos ruins, conheço cientistas que realmente têm o interesse de e às vezes até o negócio que é criado com uma má intenção, vamos falar assim, no mundo religioso, né, eu acredito que o negócio ajude, né, eles erram, eles podem errar, faz um negócio para prejudicar e acaba ajudando, né. É verdade. E eu acho que é um tabu aí que agora vai começar a cair com essa Ah, tecnologia. vai cair. É, você falou uma coisa muito boa, é igual a parábola da faca, né. A Hum. faca ela é uma ferramenta, né. Então ela veio para cortar o pão, pra preparar alimentos, para fazer tudo isso, mas a faca também ela foi usada para tirar a vida de pessoas, para machucar. Então, tudo que vai vir na terra não tem jeito. Tem as pessoas que vão usar para o bem e outras que infelizmente, a ali na posição do opositor, né, do inimigo, vai ser conduzida para o mal. Essa Wender, construção do su fala aí, Jus. eu tenho uma pergunta referente a isso e também a essa construção que você tem acadêmica, né, como palestrante, formando, né, palestrantes. E hoje a gente vê a importância, né, de nós sermos globais, de nós nos conectarmos com pessoas de outros países, né. E a gente sabe da importância do inglês, porque não somente os Estados Unidos falam inglês, mas o Oriente Médio, o Japão, vários o mundo fala inglês. E aí eu queria deixar essa deixa para você, você que tem, amigos hoje, né, que são empresários, que são palestrantes, que são doutores, e qual que é a importância do inglês, né, para poder se conectar, para poder fazer negócios? Fala pra gente. A importância é total, Gilson, não tem jeito, né, a gente pega aí o inglês como um, o espanhol segundo, tirando em quantidade, mas em polaridade, em distribuição, depois o português, porque o português também tem bastante países de língua portuguesa, inclusive Macau, que está na China, fala português, colonizado pelo português. Mas para você ter uma ideia, qualquer lugar que você vai do mundo, eu fui pouco, eh, Europa, todo mundo fala inglês como segunda língua, e, eu cheguei lá com o pessoal falava assim: "Vamos espanhol ou inglês?". Eh, é assim, é uma opção que todo mundo tem para negociar, para conversar, para se divertir, e é natural. Assim como na China, muitas coisas que a gente fez de negócio negociou com os chineses todos eles falam inglês, indianos, todos eles falam inglês. Então olha o tamanho da importância, você vê como esses países estão a potência que esses países estão, justamente porque eles optaram que a segunda língua fosse em inglês. O Brasil não teve essa opção, ele não fez isso, né, por causa dessa brega aqui por ideologia, essa briga um brigando com o outro, essa opção não veio. Mas a gente entende que, cara, é nítido que se a pessoa não tiver, o domínio do inglês, ela não vai conseguir, ela vai ter um teto ali, não vai, né, vai bater naquele teto ali na vida dela, em desenvolvimento, em tudo, não só negócios, mas como conhecimento. Por exemplo, muitas coisas eu estava falando de biohack agora, cara, se a gente não entende o mínimo ali, como eu ia acessar o podcast do David Asprey e desses outros players do mercado que a gente conseguiria se aprofundar. A maior parte dos livros científicos e revistas e publicações Não científicas são são traduzidos. americanas, né, eu tô falando de 86%. Como que você, um acadêmico sem o inglês vai conseguir, evoluir, né, então ele vai ter um teto ali que a gente chama de mediocridade, é médio, para baixo do médio, né, então é muito importante. E você falou do nosso processo acadêmico, hoje tem muito focado, assim, acima dos 36 cursos de graduação, nós temos 26 de neurociência, então, neurociência da administração, neurociência do comportamento, então a gente, tá muito focado nisso, na questão das vertentes da neurociência, né. E como você falou, palestrantes, hoje nós estamos vivendo um momento no Brasil regulamentador, cada vez mais, desafiador. Já dizem que a gente tem que respeitar os nossos governantes, as autoridades, então eu não gosto de criar polêmica em relação a isso e nem expor vontade e opinião individual. Mas numa coletividade, o Brasil ele não é tão livre.
olhando para essa situação. Então, o Brasil, eu não sei se é porque ainda é um país tão jovem, ou se ainda não tem condições de andar com as próprias pernas, ou se realmente algo maior quer ficar sempre dominando por regulamentações. Mas, felizmente ou infelizmente, a gente se adequou. Palestrante na área técnica, principalmente na medicina, na área de saúde, vão ser obrigatórios aí a ter licenciatura para exercer a função de professores de um infoproduto, ou de dar uma palestra, subir no palco, até mesmo qualquer coisa que ele vai fazer. Então, na crise, né, temos aquela parábola: enquanto muitos choram, outros vai lá e ganham dinheiro vendendo lenço. Nós olhamos para esse mercado e eu trouxe uma graduação por notória, que eu consigo graduar uma pessoa que não tem nível superior, e se ela se dedicar no meu IAD por 3 meses, por notória especialidade. Eu junto o que ela tem de conhecimento, homologo, mando para o MEC, ponho ela dentro da plataforma IAD, e se ela maratonar antes do um ano que é o letivo que é dado para ela, eu vi uma menina aqui que a força de vontade maratonou em 2 meses, se graduou, nível superior, e já pegou a licenciatura em mais 2 meses, ou seja, em 4 meses ela ela pegou a licenciatura dela e nem o nível universitário não tinha. Agora você 4 imagina, meses ela fez o bacharelado e a licenciatura, é isso? e a licenciatura. Aqui a gente tem um tecnólogo que já foi considerado superior e que já pode pegar a licenciatura. Então eu aplico no Hum, tecnólogo, que é o superior, já nivelaram aqui no Brasil, é graduação, tá? E aí eu já consigo fazer a licenciatura pela ED, só que ela tem que maratonar, é uma coisa séria, né, é totalmente fiscalizado. Por isso que eu falo, tem os outros acham que vai vir entrar aqui e comprar um diploma, e não tem, esquece que não vai existir isso, nunca a gente faria isso, muito menos os órgãos fiscalizadores. O que tem que ser é, feito é a dedicação. Então tem pessoas uhum. que são visceral, vai lá, tem hiperfoco e mergulha e faz, não é. Agora você imagina, a gente tirar dupla certificação, a gente conseguir, uma parceria com esses palestrantes, por exemplo, em julho agora eu lanço o livro do Dr. Ray, Dr. Hollywood, ele é americano, né, nasceu no Brasil, mas ele é americano, naturalizado, é filho de americanos, adotivo, mas é filho de americanos. Sim. Ele fez o doutorado dele de medicina ortomolecular. Então ele está vindo em julho para transferir isso para os médicos no Brasil, aqui no Instituto, numa faculdade. Como eu estou sócio dele com um programa de TV e no livro, que chama Beleza, Saúde e Beleza Inteligente, olha para você ver. eh, o livro vai ser lançado em espanhol, português e inglês. Então nós vamos lançar na Europa, ali, nos países que são língua espanhola, língua portuguesa e americano. Então, vai para a Uhum. Austrália, vai para o Canadá, Nova Zelândia, enfim, para a Holanda, pra todos esses países. Agora você imagina, você fala inglês. E se esses profissionais que vão estar no livro com o Dr. Ray conseguem uma graduação, uma dupla graduação americana, Então, aí nessa né? deixa eu quero falar que se hoje estou aqui é porque, claro, Deus conecta pessoas, né, não conecta pessoas simplesmente, ele conecta propósitos maiores, né, do que a gente. E numa conversa com o pai do Semi, e aí chama Semi também, um querido, e ali conversando com ele, é uma pessoa, já falei para o Semi isso e eu não me canso de repetir, o pai do Semi é um senhorzinho de cabeça branca que exala amor. É um cara que o Ah, pouco que eu conversei com ele ali, nós almoçamos junto com um amigo nosso, ele falou, né, nós estava comentando sobre, né, com ele que meu filho quer estudar nos Estados Unidos e tal, e no momento ele falou: "Espera aí, calma aí, vou te apresentar o meu filho", falando com muito orgulho dele, contou a história do Semi nos Estados Unidos, e ali nos conectou, e aí benção. conversando com o Seminho, o Semi, né, o pai é o Semi, ele é o Seminho, Seminha. e conversando com o Seminho, Deus, né, graças a Deus conectou bastante a história, né, tanto a minha história na música, quanto no empreendedorismo, como apresentador, enfim, como produtor. E ele me falou do Matrícula USA, que hoje eu sou um representante aqui no Brasil, que é uma empresa fantástica que conecta ali a pessoa que tem o sonho de estudar nos Estados Unidos com faculdades e cursos nos Estados Unidos. E é uma empresa maravilhosa que eu queria que você me aproveitasse essa deixa e pudesse falar do E Matrícula com bolsas de USA. estudos, né, Gilson? Bolsas de Oh, isso é estudo. E interessante. com bolsas de estudos. Fala pra gente um pouquinho, Semi, Porque o sistema Matrícula americano, USA. ele é mais fácil, mas ele é diferente do Brasil.
Então o brasileiro não está acostumado, né. Então essa plataforma, a Matrícula USA, ela conecta o estudante internacional com a universidade americana e também ajuda no processo de conquista de bolsa. Porque a bolsa de estudos aqui, 90% das vezes, ela é dada depois que você já está estudando. Então você começou a estudar, vai tirando nota boas e tal, mas também tem as bolsas honorárias. E é isso que a gente ajuda o brasileiro a entender o sistema ali. A gente não precisa nem entender o sistema, ele vai ali na plataforma, coloca os documentos ali e aparecem bolsas de estudos de até 80%. Olha que Uau. bênção, cara. Exato. Olha, Então, se a pessoa vai hoje interessante isso daí, sozinha, ela poxa. vai achar aí de 50%, 60%, mas de 80% é difícil. E na plataforma ela consegue, então, estudar aqui com investimento não tão alto, né, em dólar, mas não vai ser tão alto que nem se ela fosse direto na tentar pela faculdade, né. Essa plataforma conecta hoje com 40 universidades, então a pessoa preenche ali o Uau. formulário, põe os documentos ali que são pedidos, e aí as faculdades que vêm oferecer as bolsas, ele não precisa ficar buscando faculdade, qual vai oferecer bolsa e tudo mais. E em breve com o Instituto Domus também, né, vamos ter a Claro. dupla certificação Brasil e Estados Unidos. Vocês estão Uau, vendo o poxa, site aí? que legal, cara. Pô, isso aí é fantástico, cara. Você não sabe o quanto, a eu não sei, você não sabe, eu tô falando isso, você deve imaginar a demanda de pessoas, precisando. Eu tô dizendo porque, por exemplo, olha pra você ver como que é, muito por insegurança. Agora você imagina por utilidade, os cara mira uma coisa, acerta a outra, mas as pessoas estavam muito seguras. Falou: "Pô, mas eu vou escrever um livro que vai ser, eh, em inglês, que vai ser vendido nos Estados Unidos por conta do Dr. Ray, vai lançar lá num jantar em Beverly Hills e tudo mais. Eu não tô falando inglês e também não tenho certificação nos Estados Unidos". Cara, nem no você imagina a oportunidade que essa pessoa vai ter de ter um livro nos Estados Unidos e também ter certificação, americana ou de alguma forma aí uma conexão acadêmica. Às vezes tem médicos, tem pessoas que vão se formar, às vezes não é nem graduação, mas uma conexão acadêmica, talvez defender um doutorado, desenvolver uma tese, enfim, são vários caminhos aí que eu acredito que vai ser, assim, sensacional, assim, vai ser muito bênção. E Se você me o fala se você também clicar sobre ali no a a se a você possibilidade clicar do ali na convênio para aba, grandes empresas. vou falar, enquanto isso clica aí no link só para mostrar para ele, no link das bolsas, lá em cima, você vai ver bolsas. Então olha só, empresas que queiram fazer convênio também para mandar ou para fazer online ou para mandar a pessoa vir aqui fazer um mestrado, um doutorado, tem diversos cursos aqui de mestrado, de doutorado, tá. Inclusive, você falou da medicina oriental, a partir de julho agora vai ter medicina oriental também, tá, que é um negócio mais natural e tal, que quem estuda medicina oriental aqui na Califórnia é tratado praticamente igual um médico, né, não é Sim, é um igual o médico, director. ele pode ter a clínica dele, tem fazer tudo bonitinho, igual um médico aqui, então vai ter essa medicina oriental também. Ah, essas aí são as bolsas, ó, tem bolsa aí de 4.200 por ano, aí ó. Que é isso Uau, aí? Mestrado? Mestrado de tá. $4.200 por ano, para o cara poder te fazer o mestrado dele. E aquele cara que quer fazer também um intensivão, que nem você falou, ele pode resolver isso aqui em 1 ano ou menos, depende de quantos créditos, que aqui é por crédito, né. Por crédito. Que Quantos créditos legal. ele quiser fazer ali no mês, se ele quiser fazer em 2, 3 meses, ele faz todos os créditos e termina, e já fica mestre naquela área dele ali de atuação. Então essa Que legal. plataforma aí vai conectar agora com o Instituto Domus também, e vamos trazer 28 graduações, é isso? 20 quantas Nós graduações? estamos com 28 das 30 e pouco, eu vou mandar a lista para vocês, mas são 24, 25, né, são na vertical de neurociência.
Eh, Pós-graduação, tenho todas as verticais aqui de neurociência, todos os as especialidades. Tenho matemática, tenho neurociência, para você ter uma ideia, agora, Nossa. como graduação. E um outro produto fantástico também, Sami, fala sobre a possibilidade das igrejas no Brasil que querem, enviar os missionários para os Estados Unidos, e a Matrícula USA dá todo o suporte. Pô, isso é interessante, irmão, porque isso é legal para o Monte Alphaville, falar com o bispo, porque o bispo tem 2 rádios, né, tem a ECD da Flórida e Hum. tem a outra que é da lá de onde está o pastor Eri. O Eri estava aqui esse final de semana, né, ele já voltou para os Estados Unidos, lá para Filadélfia. Então tem uma na região da Filadélfia e essa que é a ECD, são 2 rádios. Eh, e o bispo, ele estava falando esses dias, cara, vai começar a ter um grupo de jovens e um grupo de negócio no Murano. Vai ser na próxima quinta. Então, o Monte vai ter um grupo de negócio, um por mês aqui, e lá no Monte sábado com Krav Maga, que é a luta com jovens. E ele estava falando sobre isso, cara, da gente desenvolver novos parceiros nessa área. Talvez o Monte não é uma igreja, né, é uma associação, Encontros com Deus, mas se puder ser associação também e ele também ter empresa nos Estados Unidos, acho que seria legal conectar ele, viu? Então o jovem jovem adulto, adulto, que quiser fazer missão aqui nos Estados Unidos, então a gente tem aqui o curso de teologia, né, tem as faculdades teológicas, que na realidade também tem outros cursos, né, então tem administração de empresas, ciências da computação, vai ter agora medicina oriental. Então o jovem vem para cá, vamos falar do jovem saindo do ensino médio, vai. Ele vem para cá, vai fazer faculdade e vai fazer missão aqui em parceria com grupos, né, então, grupos de igreja, grupos de seminário, então vai alimentar os pobres, vai evangelizar, vai nos asilos, vai ajudar o enfermo no hospital, vai fazer missão mesmo, né, vai sair para ganhar almas, aprender a pregar. E hoje, nesse mundo de hoje, tem um pastor amigo meu aqui coreano, inclusive sul-coreano, É. que ele falou o seguinte pra mim, ele falou assim: "Semi, sabe por que que o jovem hoje tá com medo de ser missionário? Porque ele usa os melhores anos da vida dele pra obra, e quando ele para, ele não sabe o que fazer com a vida dele, ele não se profissionalizou em nada". Então a gente tá unindo aqui a parte profissional também, porque eu acho que por exemplo, o Paulo, né, Paulo ele fala assim: "Olha, eu tô aqui, eu nunca pedi dinheiro pra vocês não, eu construo aqui as tendas e toco a minha vida". Então o jovem ele tem que aprender a ganhar dinheiro. Quem quer fazer missão, tem que aprender a trabalhar também, porque Sim, vai ficar verdade. vivendo só de oferta, só de sustento dos outros. Então aprender a ganhar dinheiro também, trabalhar, ter uma profissão, fazer, porque ele ganhando, ele consegue fazer mais missão ainda, é ou não é? Então vai ter essa É, empreendedora essa também. essa crença é muito importante ser trabalhada neles, porque, a gente estava falando de crença, de comportamento humano e tudo mais, que se tiver conflito na questão, na raiz, estratégica do indivíduo, ele vai ter uma vida de escassez. Então, Uhum. qualquer conflito nisso daí já dá um problema muito sério na vida de um ser humano. Então isso é muito importante, ele saber trabalhar, fazer missão, saber o que que é prosperar para fazer primícias. Ué, porque Uhum. se eu não ganho dinheiro, como que eu vou ajudar a obra? Tem É. que ser claro, né, tem que estar dentro dessa dinâmica, isso é muito importante, cara. Eu acredito que sabe o que que vai ser legal também? Você conheceu o Alê do Bíblio XP, Gilson? Não, Eu tô pessoalmente com um não. irmão aqui que ele criou um sistema que chama Biblio XP, cara, que hoje ele gamificou uma Como forma de chama? ensinar. Biblio Biblio XP? XP, Biblio XP. 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 Gostei do É, nome. ele criou um método, ele é da Lagoinha, ele e a esposa é coordenador de jovens da Lagoinha Alphaville, Hum. e trabalharam muito tempo com jovens e tudo mais ali, e eles desenvolveram um curso para monitores de igreja, que chama Biblio Hã. XP. Porque Já aquele ouvi, flanelado de já ouvi falar. ensinar, aquele método antigo, tá a molecada tudo tecnológico, então o que que ele fez? Ele
ele transformou uma forma tecnológica de evangelizar, de fazer o ensino evangélico ali de uma forma mais dinâmica. Então ele traz super-herói, ele vai para feiras cristã, né, então, por exemplo, ele pega uma passagem ali, por exemplo, do Homem-Aranha, do princípio que o Homem-Aranha tem em determinado momento ali, que aquilo ali é um princípio bíblico. Então, assim, o jovem se envolve mais. E Hum. só que daí com os monitores não foi tão legal. Agora, o que que ele fez? Ele pivotou e criou um curso online para o pai e o filho. Hum. Então, tem 2 aulas por semana, uma o pai entra, faz a aula em grupo, e depois o pai não entra, depois uma é só com o filho. E ele vai Ah, educando pai e filho. Interessante. É muito legal mesmo, cara. Muito bacana o sistema dele. Pô, vou apresentar eles para você, é um irmãozão, é uma startup e eu é uma forma de eu abençoar a vida dele, é contribuindo no conselho criativo lá com ele. que Fantástico. lindo isso, Gente, que só lindo. aproveitando a deixa, para quem está assistindo aqui, esse é o 323 Midnight, apresentação Semi Swiden, Gilson Campos, também a participação do Matheus Brent, que estará sempre aqui também, né? O Wendel tá por aí, o Wendel, caiu o Wendel, caiu, Eu mas acho vamos que ver se ele ele vai tá voltar. no telefone, alguém deve ter ligado e aí deve ter Ah, isso travado mesmo, lá. vamos, não tem problema, ele vai voltar e Mas a gente o continua. Gilson, que conversa maravilhosa hoje com o Wendel, hein? Poxa Não foi, vida, cara? Falei para que você, pessoa magnífica. sim. E esse podcast só vai ter gente desse nível para cima, com a bênção de Deus. Aprendi muito com ele, foi maravilhoso. Tenho certeza que quem está Sim, assistindo a gente aqui também hoje aprendeu demais, hein? com certeza. Hoje foi uma palestra aqui, foi Foi fantástico. uma palestra. E tem Deixa eu muito mais aproveitar coisa para ele deixa, falar, que a gente vai ter deixa que eu chamar aproveitar ele de deixa. novo. Fala, vamos. Sim, com certeza. Ó, para não esquecer, vou aproveitar essa deixa. A gente falou aqui do Matrícula USA e a gente vai deixar o link aqui embaixo para você. Tem o site www.matriculausa.com, em inglês .com, que a gente é chique. Mas também na descrição desse vídeo aqui no canal, Semi, se eu não me engano, Semi, usa Semi, bom, Semi-Swiden USA. esse daí. Nesse canal, aqui embaixo tem o link na descrição, você clica e acessa com desconto especial. Você que está vendo hoje vai clicar com um desconto especial para poder realizar o teu sonho de estudar nos Estados Unidos, conseguir a tão sonhada bolsa, seu visto de estudante com a matrícula USA. E o nosso amigo Wendel, acho que deve estar tentando voltar de novo, né, gente? Eu acho que ou acabou a bateria do celular dele, ou alguém Pode ser ligou também. para ele e derrubou. Mas olha só, Vamos ver o aqui. Wendel é uma pessoa fantástica, a gente vai ter que convidar ele para voltar de novo em breve, né, o Sim, lançamento do livro dele vai sair aí, a gente já tem que marcar essa data para ele vir aqui. Tem muita coisa, inclusive para participar com a gente, com outros convidados que a gente vai trazer também, para ele ajudar a gente aqui nessa conversa, porque o o que ele ensinou hoje aqui tem muito valor. sim, Eu, por exemplo, eu aprendi, eu fiquei aqui só babando, nossa, eu ia aprendendo. Então sim. foi muito bom, não sei se ele vai conseguir voltar, mas ele Ele vai deve, voltar, ele vai vol ele tá na casa dos pais em Jaguariúna e provavelmente a internet lá não é lá aquelas coisas. Mas foi muito válido, foi muito top. Eu acredito que quem esteve com a gente aqui aproveitou bastante. A gente tem muito corte bom também de hoje. com E certeza, mais um 323 Midnight muito bacana, Semi. de Parabéns. sucesso. Gilson, obrigado, foi uma delícia hoje, e a gente Foi top. volta aí amanhã. Com a bênção de Deus. Obrigado sempre pelo Então, carinho de sempre, a parceria. Obrigado, gente, todos que estão aqui. Gente, não se esquece, ó, ativa o sininho. Tá vendo o sininho? Se inscreve no canal. Por que ativa o sininho, gente? Assim, ativa o sininho porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado lá no seu e-mail e sempre vai estar com a gente aqui. E é isso. e a Mais gente está algum só recado, começando, Sammy? Estamos só estamos começando. só começando. Fica com a Sim, gente. tem muitos convidados massa aí para os próximos programas. Obrigado, Sammy. Tamo junto. Obrigado, gente. Até o próximo 323 Midnight. Tamo Tchau. junto. Valeu. Tchau, tchau.